Hoje, os escorpiões estão entre os invertebrados mais temidos. Esses predadores usam garras fortes ou veneno para capturar presas, e alguns podem ser letais para humanos. A maior espécie viva, o escorpião gigante da floresta, mede impressionantes 23 centímetros de comprimento. É um predador formidável que se alimenta de animais ainda maiores do que ele próprio, como cobras e lagartos. Agora, imagine do que um escorpião com 1 metro inteiro de comprimento seria capaz. Na verdade, não precisamos imaginar isso. Cientistas identificaram há apenas 2 semanas uma espécie de escorpião pré-histórico com pouco mais de 1 metro de comprimento. Chamado de Praeacturus gigas, esse predador de topo de 400 milhões de anos era o maior escorpião que já viveu na Terra. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas profundezas do tempo para conhecer esse monstro cara a cara, incluindo como ele vivia, onde vivia e como os cientistas o descobriram. Junte-se a nós, se tiver coragem. A primeira coisa que você precisa saber sobre Praeacturus gigas é que não se trata de uma espécie recém-descoberta. O nome, na verdade, foi criado já em 1870 pelo paleontólogo inglês Henry Woodward. Ele mesmo encontrou os primeiros fósseis de Praeacturus na formação Arenito Vermelho Antigo, em Houston, Herefordshire, Inglaterra. Woodward, ao descrever o animal pela primeira vez, pensou que era um isópode próximo aos tatuzinhos de jardim. O nome, na verdade, significa antes de Arcturus e se refere a um gênero moderno de isópode. Com o tempo, Praeacturus gigas foi classificado de várias formas na árvore genealógica dos artrópodes. William Wickham King acreditava que o animal era um euriptérido, membro de uma família de escorpiões do mar predadores que dominaram as águas do Paleozoico. Carl Alfred von Zittel acreditava que era um miriápode relacionado a diplópodes e centopeias, como a gigantesca Arthropleura do Carbonífero. Apenas em 1980, mais de 100 anos após sua descoberta, William David Ian Wolfe identificou Praeacturus como um escorpião, sendo essa opinião confirmada por outros especialistas. Porém, o fóssil deixou de ser classificado como escorpião em pouco tempo. Alguns paleontólogos, como Jason A. Dunlop e Russell J. Garwood, em 2024, questionaram se Praeacturus era realmente um aracnídeo. Eles sugeriram que o animal era um crustáceo estranho, parente de caranguejos e lagostas. Até então, Praeacturus era classificado entre os crustáceos. O que mudou? Novas revelações sobre o fóssil surgiram em 3 de junho de 2026, quando o paleontólogo Richard J. Howard e sua equipe registraram novas tomografias dos fósseis de Praeacturus. Eles confirmaram com mais certeza que esse animal foi o maior escorpião que já existiu na Terra. As tomografias revelaram que as quelas fossilizadas, garras e o externo eram semelhantes aos de outros escorpiões pré-históricos, como o Aramoscorpius. Além de identificar Praeacturus como escorpião, a equipe fez mais. Eles sugeriram que o gênero Brontoscorpia, famoso pela série da BBC Caminhando com Monstros, é sinônimo de Praeacturus, indicando que são o mesmo animal. Howard e sua equipe notaram que o externo de Praeacturus mostra que ele é mais basal que escorpiões modernos, mas ainda não identificaram seu grupo com confiança. Então, nós sabemos como essa descoberta aconteceu. Mas como exatamente era a aparência do Praeacturus gigas? O comprimento total estimado desse animal é pouco mais de 1 metro. Esse tamanho é impressionante para qualquer artrópode, especialmente hoje em dia. É difícil para os cientistas dizerem com certeza exatamente qual era o tamanho desse animal, já que ele ainda é conhecido apenas por restos fragmentados. No momento, só temos o corpo principal e alguns apêndices. Mesmo assim, é uma estimativa de tamanho mais confiável do que as recentes sobre o polvo gigante do Cretáceo, Nanaima schutis.
A pesquisa também definiu o tamanho das garras secundárias do Praeacturus, ou quelas dos pedipalpos, em termos anatômicos. Essas incríveis armas mediam 16 centímetros no total. Para referência, as maiores garras de uma espécie de escorpião atual pertencem ao escorpião imperador, cujas garras medem cerca de 7,5 centímetros em média. Os cientistas identificaram 4 pares de pernas ambulatórias do Praeacturus, embora seus restos sejam mais escassos e fragmentados que os das quelas. O corpo do Praeacturus permitiu aos cientistas supor como esse animal vivia. A cabeça do escorpião era coberta por um escudo quitinoso em vida, que pode ter servido como proteção tanto contra os elementos quanto durante combates ou predação. Alguns dos fósseis adicionais de Praeacturus descobertos no país de Gales mostram que esse escorpião possuía estruturas conhecidas como epimara ao longo das laterais do seu corpo. Essas estruturas semelhantes a abas podem ter sido usadas para ajudar o aracnídeo a se impulsionar através da água, o que implica que ele era capaz de caçar tanto criaturas terrestres quanto aquáticas. Parte do que se sabe sobre o modo de vida do Praeacturus vem do conhecimento dos cientistas sobre seu parente próximo, Arama aramoscorpius. Ele era semiaquático e caçava invertebrados e vertebrados na água e em terra. O ferrão do Praeacturus ainda não foi achado e, pelo tamanho de suas garras, ele pode ter preferido usá-las na caça. Talvez ele caçasse ativamente nas águas de rios e lagos, pegando peixes e invertebrados com as garras antes de comê-los em terra. Praeacturus viveu no início do Devoniano, uma época fascinante da história natural da Terra. Nessa época, formas complexas de vida animal vertebrada começaram a conquistar a Terra pela primeira vez, mas não estavam sozinhas quando chegaram. Os artrópodes chegaram à Terra milhões de anos antes dos nossos ancestrais, no Siluriano, e já eram predadores formidáveis quando os vertebrados surgiram. As plantas começavam a criar adaptações para formar as primeiras florestas, oferecendo alimento em terra para ancestrais vertebrados, desde que escapassem de predadores como Praeacturus. Embora os primeiros animais parecidos com anfíbios começassem a sair dos rios e lagos, ainda não havia alimento suficiente para um escorpião totalmente terrestre. Por isso, Praeacturus pode ter adotado um estilo de vida semi-aquático para garantir comida em terra. Praeacturus pode ter evoluído pulmões bucais transitórios a partir de brânquias bucais para viver de forma semi-aquática. Esses órgãos, semelhantes aos seus homônimos, são placas ocas empilhadas, que trocam gases com o ambiente externo como os nossos. Diferente dos nossos pulmões, os pulmões bucais transitórios dos aracnídeos permitiam que escorpiões e aranhas antigos absorvessem oxigênio do ar e da água. Alguns escorpiões antigos, como o Adelophthalmus de 340 milhões de anos, mantinham as características estruturais das brânquias bucais, enquanto possuíam estruturas internas de pulmões bucais necessárias para respirar ar em terra firme. Será que o Praeacturus usava sistema parecido, já que vivia tanto na água quanto fora dela? Bem, talvez. O Dr. Greg Edgecombe, do Museu de História Natural de Londres, acredita que o Praeacturus gigas pode ser um exemplo de animal que voltou à água após evoluir de escorpiões terrestres. Em artigo para o Museu de História Natural, ele afirmou: as fronteiras entre artrópodes terrestres e marinhos eram tênues na época do Praeacturus. Nossas melhores árvores genealógicas baseadas em sequências de DNA sugerem que os escorpiões são parentes próximos de outros aracnídeos com os quais compartilham pulmões foliáceos, como as aranhas. Isso mostra que eles vêm de um ancestral que respirava ar. Se for assim, Praeacturus é um exemplo de animal que provavelmente voltou à água após seus ancestrais viverem em terra. Ainda não se sabe por quanto tempo Praeacturus sobreviveu nesse mundo em mudança. À medida que o período devoniano avançava, mais e mais espécies começaram a se adaptar a um estilo de vida terrestre, mas essa espécie, literalmente, tinha o melhor dos dois mundos. A maior competição na terra e na água pode ter levado concorrentes ao Praeacturus, diminuindo as presas disponíveis em seu ecossistema ao longo do tempo. Assim, a espécie some do registro fóssil,
mas pode ter existido por mais tempo do que se pensa. Fragmentos de grandes escorpiões fósseis achados em North Somerset, Reino Unido, indicam que Praeacturus gigas pode ter sobrevivido mais 40 milhões de anos, um feito notável para qualquer espécie. Esses restos estão ligados à espécie de forma precária e, se novos fósseis forem achados, pode-se descobrir que pertencem a outro animal. Esse escorpião colossal viveu no antigo arenito vermelho da Inglaterra, mas também alcançava o país de Gales. Essas rochas cobrem ambientes do Devoniano, parte do final do Siluriano e início do Carbonífero, mostrando como a Grã-Bretanha mudou ao longo do tempo. Por exemplo, vemos a introdução gradual da vida vegetal no mundo terrestre durante o Devoniano e o eventual desenvolvimento de florestas imponentes sobre as Ilhas Britânicas. Praeacturus teria vivido em uma época em que vastas redes de rios sustentavam o crescimento de plantas e fungos na Terra, incentivando o desenvolvimento de ecossistemas como nada que o mundo tivesse visto até então. Florestas densas ainda não haviam se desenvolvido na época em que esse escorpião viveu. Então, ele passava grande parte do seu tempo em terra patrulhando à margem da água, perto de planícies alagadas, abertas e áreas úmidas. A vegetação era mais abundante nos habitats aquáticos desse escorpião, oferecendo esconderijos aos primeiros vertebrados semi-aquáticos. Quando Praeacturus evoluiu, enfrentou pouca competição de predadores em seu ambiente. Com o tempo, seus primos distantes, os euriptéridos, começaram a se diversificar. O gênero Pagia, amplamente distribuído e bem-sucedido, coexistiu com o Praeacturus e os pterigótidos, maiores e mais formidáveis, o que pode ter sido um problema para o escorpião no futuro. Os primeiros vertebrados começaram a colonizar a Terra no período Devoniano. O Tiktaalik, espécie norte-americana de cerca de 390 milhões de anos, é frequentemente apontado como o primeiro animal a fazer essa transição. Considerando que o Praeacturus é uma espécie mais antiga do que essa, ele pode ter dependido da caça de invertebrados em terra e de vertebrados primitivos quando estava na água. Peixes e tetrápodes basais parecidos com anfíbios podem ter sido alimento do escorpião gigante subaquático. Devido ao estilo de vida semi-aquático do predador, haveria poucos lugares para as presas se esconderem. Praeacturus gigas mostra novamente que descobertas paleontológicas fascinantes muitas vezes são feitas há muito tempo. Assim como Nanaima chutis, novas descobertas mudaram nossa visão sobre esse animal. Quem sabe quais animais pré-históricos serão os próximos? Como sempre, muito obrigado por assistir. Conte pra gente nos comentários o que você achou dessa descoberta incrível e a gente se vê no próximo vídeo.